Olá, tudo bem? Esse vídeo que vai ser gravado agora, ele é direcionado para os alunos do oitavo ano A e do oitavo ano C, né? Bom, meninos, eu estou voltando para a turma de vocês. Infelizmente, né, devido a essa questão da pandemia do Covid-19, não tive a oportunidade de voltar em sala e falar para vocês pessoalmente, né, que eu vou ser novamente o professor de vocês de língua portuguesa. Eu fiquei muito feliz com isso, né? E o que vai acontecer agora? Como nós não estamos podendo mais nos encontrar pessoalmente em sala de aula, então eu vou gravar alguns vídeos para vocês, para que nós possamos fazer uma revisão do que nós já tínhamos visto, que vai ser a base para a primeira avaliação de vocês. Então, com esses vídeos aqui, vocês acompanhando sempre a divulgação dos vídeos que vai ser dado pela Valéria, né, nos grupos do WhatsApp que foram formados, então vocês vão estar super preparados para a primeira avaliação já. Quando nós formos revisar aqui o conteúdo, você dá uma pausa no vídeo, tá? Você vai lá, pega o seu caderno de língua portuguesa e procura o assunto. Hoje o assunto que nós vamos revisar são os tipos de sujeito, né? Mas foi o nosso primeiro assunto que nós vimos já faz um pouquinho de tempo, né? Mas vocês têm tudo anotado lá no caderno de vocês, porque vocês sabem que em toda aula eu copio no quadro, né? E copio bastante, né? Então, tudo que eu for falar aqui para vocês, gente, tudo que nós formos relembrar aqui, está anotado no caderno de vocês. Então, vão assistindo a videoaula aqui, né? Vendo as anotações no caderno, vendo as explicações no caderno, que tudo que eu vou falar aqui está escrito lá. Bom, para ficar mais dinâmica essa videoaula também, então eu não vou reexplicar novamente todo o conteúdo. Se às vezes for necessário fazer isso, eu vou fazer. Mas o principal foco aqui vai ser em resolver exercícios, né? Porque o conteúdo a gente já viu em sala de aula. Então, através dos exercícios, a gente vai relembrando o nosso conteúdo. E nós vamos aqui, né? Nós vamos aqui inicialmente resolver um exercício para que nós possamos nos lembrar os tipos de sujeito, né? Então, vocês lembram lá que nós vimos que há alguns tipos de sujeito, né? Vou aumentar só mais um pouquinho a tela aqui, tá? Vou aumentar mais um pouquinho essa tela para que o texto ele fique mais... Agora, tenho certeza que agora o texto ficou melhor para que vocês possam lê-lo, né? Então, meninos, nós vamos aqui tomar como base esse texto para que a gente possa fazer uma pequena revisão sobre os tipos de sujeito, né? Vamos lembrar lá que nós tínhamos visto que o sujeito simples é aquele sujeito que possui apenas um núcleo. Também tem o sujeito composto, que é aquele que possui dois ou mais núcleos. Também tem o sujeito oculto, elíptico ou desinicial, né? Que, como o próprio nome explica, é aquele sujeito que está presente na frase, só que está oculto. Ele está escondido. Então, a frase ela possui um sujeito, só que você não vai encontrar esse sujeito. Você vai encontrar esse sujeito, mas não escrito verbalmente. Ele não vai estar apresentado para você na escrita, mas ele existe, esse sujeito. Ele só está escondido. E toda vez que tem um sujeito que está oculto, facilmente você consegue identificá-lo, né? E ele pode ser identificado por essas três nomenclaturas: sujeito oculto, elíptico ou desinicial. São os três nomes que identificam esse tipo de sujeito que está escondido, mas a gente pode encontrar. E também vimos o sujeito indeterminado, né? O sujeito indeterminado é aquele sujeito que existe na frase, só que você não pode determinar o que é ou quem é o sujeito. O que é um sujeito determinado? É aquele sujeito que eu encontro, que eu determino, que eu sublinho, que eu marco. E o que é o sujeito indeterminado? É um sujeito que existe, só que eu não posso determiná-lo. Daí que vem o prefixo indeterminado. Esse prefixo in significa não, que eu não determino. Que tem o sujeito, só que eu não posso encontrá-lo, porque ele é indeterminado. Ok. Esses foram os tipos de sujeito que nós tínhamos visto em sala de aula. Em relação ao sujeito indeterminado, eu expliquei para vocês duas maneiras de vocês identificarem quando um sujeito é indeterminado. Disse para vocês que se vocês identificarem que o verbo ele é transitivo indireto e junto a esse verbo transitivo indireto vier a partícula ser,
Então, aí nessa frase vai ter um sujeito determinado. Então, o verbo transitivo indireto junto com a partícula ser, aí nessa frase eu tenho o sujeito determinado. Também, se tu vires lá que o verbo está no plural, e em nenhum momento no texto foi apresentado o sujeito para aquele verbo, também ali tem o sujeito indeterminado. Não esqueçam, existe o sujeito, só que tu não pode determinar, tu não encontra, tu não marca. Aí aqui tem um texto, que nós leremos agora esse texto, para podermos lembrar aqui como se encontra o sujeito fácil. Olha lá o título do texto, bora ler junto. Porque é tão difícil dormir a noite toda. Adormecer parece algo tão simples, é natural do corpo humano, assim como comer, andar, respirar. No entanto, para algumas pessoas pode ser uma tarefa árdua. Pegar no sono ou conseguir dormir bem a noite toda não são privilégios de todos, mesmo o sono sendo tão importante para o funcionamento do corpo. Estima-se que 35,4% dos brasileiros sofram de insônia e que todas as pessoas algum dia experimentarão uma dificuldade em dormir em uma ou duas noites. Mas afinal, o que é insônia? Muitas pessoas imaginam que a pessoa fique acordada a noite toda, se revirando na cama, sem conseguir pregar os olhos. No entanto, existem muitos insones que acham que dormiram a noite toda, mas acordam péssimos e cansados. Trata-se de uma situação na qual haja sono insuficiente, seja quantitativa quanto qualitativamente, define a neurologista Ana Carla Smith, pesquisadora do Instituto do Sono em São Paulo, especialista e membro titular em medicina do sono pela Sociedade Brasileira do Sono. Trocando em miúdos, qualquer pessoa que acorde de manhã, independentemente de quantas horas dormiu, mas não esteja completamente descansada, sofre de insônia. Tranquilo. Bom, vamos relembrar aqui como é que você vai encontrar sujeito fácil, hein? Para encontrar sujeito fácil, não vai ao sujeito primeiro, encontra o verbo. E identifica lá se esse verbo tem ou não tem sujeito, porque há verbos que também não tem sujeito, hein? Vamos aqui, olha, né? Vamos aqui ler, vamos aqui nos prender a essa parte especificamente aqui, ó, a essa frase que nós vamos sublinhar agora, ó. 35,4% dos brasileiros sofram de insônia. Bom, aí eu pergunto para vocês, meninos, tem verbo nessa frase aí? Né? O que é o verbo mesmo? Facilmente, como é que eu consigo identificar um verbo? Porque o verbo é a única classe de palavra que eu posso conjugar. Eu sofro, tu sofres, ele sofre, nós sofremos, vós sofreis, eles sofrem. Eu durmo, tu dormes, ele dorme. Deu para conjugar a palavra? Isso é verbo. Então, olha o que a gente encontra bem aqui, né? Sofram. Bem aqui eu tenho verbo. E como é que a gente encontra sujeito fácil para um verbo mesmo, vocês lembram? A gente encontra sujeito fácil para um verbo quando a gente pergunta para esse verbo o que. Quando a gente pergunta para esse verbo o que ou quem, né? Toda vez que eu perguntar para esse verbo, toda vez que eu quiser encontrar um sujeito, né? E tiver difícil para encontrar o sujeito, sempre eu faço essas perguntas para ficar mais fácil, né? Eu vou perguntar o que ou então vou perguntar quem. E toda vez que vocês perguntam para o verbo o que ou quem, a resposta desse o que ou desse quem vai ser o sujeito. E quando vocês perguntam aqui, olha, o que ou quem sofram de insônia, qual é a resposta, hein? Quando tu perguntas o que ou quem sofram de insônia, a resposta aqui, ela vai ser 35,4% dos brasileiros. Então, bem aqui, meninos, bem aqui nessa parte, esse aqui é o fragmento que corresponde ao sujeito do verbo sofrer. Olha aqui outro exemplo, olha.
Muitas pessoas imaginam que a pessoa fique acordada a noite toda. Aí olha o que nós temos bem aqui. Olha o que nós temos bem aqui. Bem aqui nós temos. Muitas pessoas imaginam. Bom, qual é o verbo aí? Para tu encontrar o sujeito primeiro, sempre tu vai ter que encontrar o verbo, né? E o verbo aí é a palavra imaginam. E tu quer encontrar o sujeito de um verbo, tu vai perguntar para o verbo o quê? O quem. E quando tu pergunta o que ou quem imaginam, o que ou quem imaginam, a resposta será muitas pessoas. Então, muitas pessoas imaginam. Então, o sujeito é sempre o fragmento da frase, a parte, a estrutura da frase do qual você informa alguma coisa. Esse é o conceito gramatical de sujeito, e nós tínhamos visto isso. Então, olha, 35,4% dos brasileiros 35,4% dos brasileiros sofram de insônia. Sobre quem eu estou informando aqui? Sobre o 35,4% dos brasileiros. Então, esse é o sujeito. Muitas pessoas imaginam. Quem imagina? Sobre quem eu estou informando que imagina? Muitas pessoas. Então, é assim que nós encontramos o sujeito fácil. A gente encontra o verbo e pergunta para o verbo o que ou quem. Beleza. Tranquilo. Visto isso, né, vamos à pergunta agora, hein? Assinale a opção cujo termo sublinhado é o sujeito da oração respectiva. Aí, meninos, olha como é simples vocês encontrarem sujeito. Como foi que nós acabamos de ver aqui? Como é que tu encontra sujeito fácil mesmo? Para te encontrar sujeito fácil, basta tu encontrar primeiro o verbo. Tu encontrando o verbo primeiro, quando tu encontra primeiro o verbo, depois que tu encontra o verbo, pergunta para ele o que ou quem. O que ou quem adormecer? Olha aqui o outro verbo, parece, ó. O que ou quem parecer? A resposta, dá para ser algo tão simples? Não, não dá para ser algo tão simples. Toda vez que tu pergunta para o verbo o que ou quem, a resposta é o sujeito, e isso aqui não é a resposta, então isso aqui não é o sujeito. Olha a letra B. Muitas pessoas imaginam que a pessoa fique acordada a noite toda. Bom, muitas pessoas, agora a gente viu esse exemplo, hein? Imaginam. Aqui eu tenho um verbo, né? Aqui eu tenho um verbo. Só que aí, o sujeito desse verbo é muitas pessoas. Só que ele não marcou muitas pessoas aqui, né? A palavra que está marcada é a palavra que. Será que esse que é o sujeito de algum outro verbo que está aqui por trás? Bom, qual é o outro verbo que está aqui atrás? Ficar, né? Aqui a gente tem esse verbo ficar, né? O verbo que nós temos aqui é o verbo ficar e o verbo acordar. E esses dois verbos aqui, meninos, eles estão se unindo para ter uma única função, né? E nós vimos isso. Quando vocês têm dois ou mais verbos que se unem, e esses dois ou mais verbos se unem, produzindo a ideia de uma única ação, a pessoa fica acordada. A ação aqui é só de acordar, de continuar acordada. Então, se tu tem dois ou mais verbos que se unem para produzir uma única ação, isso é uma locução verbal. E como é que tu encontra sujeito de locução verbal? É igual como tu encontra sujeitos de verbo. Tu vai perguntar para essa locução verbal aqui o que ou quem. E quando tu perguntas para essa locução verbal, o que ou quem, qual é a resposta? O que ou quem fique acordada? Olha aqui, ó, a pessoa. A resposta é a pessoa. Então, a pessoa que é o sujeito, não é o que é o sujeito. Então, está errado também essa alternativa. Olha a letra C. Existem muitos insones. Aí, tu quer encontrar o sujeito fácil? Tu vai encontrar o que primeiro? O verbo. Ó. Olha o verbo aqui, existem. Aí tu vai perguntar para ele o que ou quem existem. E quando tu pergunta o que ou quem existem, qual é a resposta? Muitos insones. Então, a alternativa aqui
A alternativa aqui nessa questão, olha, é a letra C, né? A alternativa aqui é a letra C. Então, meninos, isso aqui foi uma pequena revisão, né, sobre a questão do tipo de sujeito, né? Especificamente essa questão aqui era para a gente lembrar o básico mesmo, né? Era para a gente lembrar o que é o sujeito, que é aquela parte da frase do qual eu dou alguma informação, para a gente lembrar os tipos de sujeito que existem, sujeito simples, composto, oculto, elíptico ou desinicial e o sujeito determinado. E essa questão especificamente só é para que você saiba encontrar sujeito, né? Olha a letra D. Né? Vamos ver porque ela está errada. Olha, todas as pessoas algum dia experimentarão uma dificuldade. Bom, aí tu vai encontrar o verbo primeiro. Né? Tu vai encontrar o verbo. E o verbo aqui é experimentarão. Quando eu pergunto o que ou quem experimentarão, aí tu responde, uma dificuldade. Só que essa uma dificuldade aqui, olha, ela está completando o sentido desse verbo. Eu não estou informando sobre uma dificuldade. Tomem cuidado com essa letra D. Tomem cuidado com essa letra D, que isso aqui ia pegar muita gente, muitas pessoas iriam marcar essa letra D aqui. Porque quando tu pergunta para esse verbo o que ou quem experimentarão, aí o que experimentarão uma dificuldade só, meninos, o que acontece? O sujeito é o termo do qual eu dou a informação. Então, olha aqui a diferença, olha. Muitas pessoas imaginam. Quem está imaginando aqui? Muitas pessoas. Então, olha como eu informo sobre essas muitas pessoas. Existem muitos insones. Então, eu estou informando sobre os muitos insones e que esses muitos insones, eles existem. Aqui, olha, essa uma dificuldade não é sobre esse termo que eu informo. Na verdade, esse termo aqui ele está completando o sentido desse verbo, porque se eles experimentam alguma coisa. O que eles estão experimentando? Uma dificuldade. Então, não vou confundir, hein? Essa estrutura, ela está completando o sentido do verbo, não é sobre ela que eu dou a informação. E nós vimos isso, hein? Como é o nome da estrutura que completa o sentido de um verbo? Ela é chamada de objeto. Então, aqui eu tenho um objeto direto, que depois a gente vai revisar isso também, né? E qualquer pessoa que acorde de manhã, esse de manhã aqui, né, nós vimos isso também, né, lá nas nossas últimas aulas, eu expliquei para vocês. Aqui de manhã dá a ideia de tempo, depois a gente vai revisar isso, a gente vai relembrar. E se tu vires uma estrutura que dá a ideia de tempo, isso aqui é uma locução adverbial de tempo. Né? Tranquilo? Qualquer coisa para vocês, se eu expliquei um pouco mais rápido, alguma coisa assim, então vocês vão pausando o vídeo, vão vendo devagar esse vídeo, vão vendo o caderno de vocês, que tudo que eu falei para vocês aqui está lá no caderno de vocês anotado. Tranquilo, meninos? Tenham uma boa semana de estudos, fiquem em casa, tá? Sigam as recomendações das secretarias de saúde, né? Lavar as mãos. Se vocês tiver que sair à rua, não coloque sua mão no seu olho, no seu nariz, na sua boca de forma alguma. Vamos ter cuidado e cautela nesse momento agora que é bastante perigoso, infelizmente, para as pessoas. Tranquilo? Tchau, meninos. Por hoje é só.